Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco todo o tempo. Glória a Jesus. Está conosco alguns dos nossos dirigentes das nossas congregações. Por favor, todos os nossos companheiros fiquem de pé, por favor. Nossos dirigentes, o evangelista Raimundo avisou que está enfermo, Mateus está trabalhando, os demais irmãos estão trabalhando, as esposas do dirigente, porventura, esteja aí, por favor, na nave da igreja, fica de pé. Glória a Deus, muito bem, glória a Jesus. Os irmãos das outras congregações também, fica de pé, que estejam, porventura, estejam conosco. Marcos está lá atrás, Deus abençoe, em nome de Jesus. E mais alguém que veio cultuar conosco, dê um sinal com a mão, para que a gente possa receber a todos, que não é daqui. Glória a Deus. Os irmãos querem receber nossos companheiros, dirigentes das nossas 17 congregações, como convém os santos, vamos dizer, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os nossos companheiros. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero trazer uma rápida reflexão para todos nós. Livro segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo número 23. Lucas 23, 13. Lucas. Eu disse Mateus, foi? Lucas. Lucas 23, 13. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E convocando Pilatos os príncipes dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: havei-nos apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito alguma coisa digna de morte. Irei castigá-lo e depois soltarei. E era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa, mas a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamaram em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os principais dos sacerdotes redobravam,
Então Pilatos julgou que devia fazer o que lhes pediam, e soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que lhe pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, constrangeram-lhe e lhe puseram a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Meus amados irmãos, nós sabemos muito bem a história do Calvário, a história das últimas 12 horas de Jesus Cristo, e ele participou da única ceia enquanto exerceu seu ministério em 3 anos e meio, só participou de uma santa ceia, e foi a da noite que antecedera a sua crucificação. Nós sabemos que ele, enquanto partia o pão, um dos traidores era daquele que iria lançar, ia ser o traidor, mas lançava a mão juntamente com ele no prato para pegar o pão. E nós sabemos que o traidor foi Judas. Judas vai e vende Jesus por 30 moedas de prata, vem com os seus soldados para o Getsemane. Jesus já tem ido orar com os discípulos, já tem suplicado ao Pai para que passasse dele o cálice, mas que o Senhor fizesse a sua vontade. A pressão foi tão grande que Jesus começa a suar sangue por causa da pressão do que espiritual que havia sobre Jesus Cristo. Chega Judas, traz o Senhor com um ósculo santo, com um beijo. Jesus é levado, é interrogado. Tudo que fizeram com Jesus foi fora do padrão. Tudo que fizeram com Jesus foi fora do padrão. Jesus é interrogado, e quando chega perante Pilatos, nós sabemos muito bem a história. Mas no versículo de número 26, e Marcos também revela isso, cita isso, Marcos 15, 21, que constrangeram um homem chamado Simão Cirineu, da cidade de Cirene, cerca de 1.800 quilômetros de distância de Jerusalém, no norte da África. Hoje é a região da Líbia. E esse homem tinha ido para Jerusalém para participar dos festejos da Páscoa. E esse tempo, se for caminhando, é em torno de 50 dias andando, e se for a cavalo, são mais ou menos 25 dias de cavalo ou carruagem, caminhando de Cirene até chegar em Jerusalém. Então este homem foi para lá. A Bíblia fala muito deste homem em Atos dos Apóstolos, fala também. Ele é pai de Alexandre, como está escrito, Alexandre Rufo, Marcos relata isso. E esse homem poderia ser filho de judeu que morava em Cirene, poderia ter nascido na cidade de Cirene, ou ele era um convertido ao judaísmo, que esta cidade chamada Cirene era uma cidade muito importante para Israel, que na época, fora de Israel, de Jerusalém, era onde existia uma das maiores sinagogas no norte da África. Então era uma cidade importante. E este homem, nós sabemos, Jesus, este homem, a Bíblia, nós lemos que ele vinha voltando do campo. Ele vinha voltando do campo, como relata Marcos. E a gente começa a analisar algumas coisas e achar interessante por que esse homem vinha do campo. Como ele andou muito tempo, ele precisava trabalhar. Então ele vai para o campo trabalhar. Até porque para oferecer sacrifício, na época da Páscoa, tinha que comprar os animais vendidos pelos sacerdotes. Tinha que comprar os animais que eram vendidos pelos sacerdotes. E geralmente o preço era fora da curva, era mais elevado o preço.
não tinha Black Friday nessa época, o preço era mais elevado. Então, ele vai trabalhar. E o que eu estou querendo trazer para nós hoje, começar a entender, é que quando este homem sai para trabalhar, Jesus começa a ser traído no Getsemane. Quando ele sai para trabalhar, Jesus está sendo conduzido até para o seu julgamento fajuto, para o seu julgamento comprado, onde já estava tudo esquematizado, e o final era Jesus Cristo tinha que ir para a cruz para que eu e você tivéssemos acesso ao trono da graça. A Bíblia nos diz que nós lemos que Pilatos queria soltar Jesus, mas ninguém deixou. Ele tinha o poder, ele tinha autoridade de mandar a multidão se calar, os soldados mandavam os soldados botar todo mundo para fora e podia, não, vou soltar quem eu quero e eu quero soltar Jesus. Mas ele ficou temeroso com a multidão e continuou o que a multidão pedia. Geralmente o que a multidão pede não é a nossa vontade de verdade. Geralmente o que a multidão pede não é o que é certo para fazer. A multidão nem sempre tem razão. Mas, quando este homem começa a retornar do seu trabalho, ele começa a ver que existe algo diferente. Existe algo que a cidade está diferente. A cidade está polvorosa. Um lado escuta-se um silêncio e de outro escuta-se choro, grito, zoada. Jesus já tinha levado as 39 chicotadas. Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha ido para Anás, para Caifás, para Pilatos, para Herodes. Este homem está retornando do seu trabalho. Jesus está lá, todo ensanguentado, com mais de quase 400 feridas abertas, por conta das 39 chicotadas, daquele chicote que todos nós sabemos, né? Com ossos de carneiro, com chumbo colocado nas pontas. Jesus tinha apanhado fora do comum. Jesus podia ter morrido de infarto, Jesus poderia ter morrido por conta da perca de sangue, Jesus poderia ter morrido por conta da pressão no Getsemane, mas ele foi suportando tudo isso por conta do amor dele para conosco. E esse homem vem voltando do campo, bem tranquilo, e chega num determinado momento, ele escuta uma zoada. É como se ele tivesse chegado numa bifurcação. Quem anda muito pelas estradas, pela estrada de chão, sabe como é isso? Vira e mexe, você encontra uma bifurcação. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Para onde eu irei? E este homem resolveu ir em sentido a Jesus. Este homem resolveu ir em sentido a Jesus. E às vezes, em sentido a Jesus, vai causar um certo tumulto. Porque quando ele resolve ir em direção a Jesus Cristo, para ver o que era aquilo, o tumulto era grande. Eram as mulheres chorando, Jesus estava só, carregando a cruz, já tinha caído várias vezes durante a caminhada, na subida para o Gólgota, e a carcaça humana não aguentava mais. Jesus não tinha mais condições de carregar a cruz. O Senhor já estava cansado com o peso do meu pecado, com o peso do teu pecado, com o peso do pecado da humanidade. O Senhor Jesus, a carne, o Jesus homem, a carcaça não aguenta. Às vezes nós fazemos um trabalho que é diferente do nosso cotidiano, já fica com as costas doendo, já fica com a cabeça doendo, já fica com o corpo esmurecido, e Jesus Cristo suportou 39 chicotadas. Jesus Cristo suportou a coroa de espinhos. Jesus Cristo suportou o lençol que, quando for apresentar ele diante Pilatos e a multidão, o lençol que estava colado na mais das suas 400 feridas, quando arrancaram o lençol de Jesus, as feridas foram abertas todas novamente. Às vezes, quando nós vamos tirar um band-aid de um corte bem pequenininho, já fica, ai, 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 está doendo, tem que molhar
molhar, tem que botar um álcool, e não tinha nada disso. Pegaram o lençol que estava envolto de Jesus e arrancaram de uma vez, e as 400 feridas se abriram de uma vez, ele com a coroa de espinho, e ele foi caminhando para a cruz. Aí quando Jesus não tem mais condições de caminhar, as forças não tem mais para condições de caminhar, não tem mais como carregar aquela cruz, lá vem aquele homem querendo olhar, curioso, o que é que está acontecendo? Será? Eu ouvi falar, vão crucificar Barrabás. Hoje, lembrei, hoje é o dia da crucificação, é o dia que solta um e mata o outro. Então eu vou olhar quem é que foi condenado. Quando chega lá, foi o homem que não tinha pecado que foi condenado. Quando chega lá, é um homem que se despiu da sua glória. É um homem que não teve por usurpação se fazer igual a mim e a você nesta terra. Quando este sirineu olha, porque as vestimentas e a cor dele dizia que ele não era daquela região, porque ele estava vindo do campo, então olharam assim, precisamos de alguém para ajudar, porque ele precisa chegar lá em cima, ele não vai mais conseguir arrastar esta cruz, porque a cruz era mais pesada, a cruz era maior, e nós sabemos, e é bom sempre lembrar, meus irmãos, que a cruz era de Barrabás, a cruz não era para Jesus Cristo. Barrabás era um homem mais forte, maior, com mais força, mas ele levou uma cruz que não era dele. E vamos abrir um parênteses no dia de hoje, e vou voltar para o texto. Quantos de nós carregam uma cruz de isopor com uma rodinha na ponta e fica achando ruim, reclamando, não gosta disso, não gosta daquilo outro, não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de cicrano, mas quer ir morar no céu sem carregar a cruz, sem ter sofrimento, sem passar pelo Calvário, sem ter as marcas de Cristo? Deixa eu fazer um lembrete para você. Para entrar no céu tem que ser santo, para entrar no céu tem que amar o irmão, para entrar no céu tem que ter as marcas de Cristo, para entrar no céu tem que negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E este homem, o sirineu, ele vai para Jerusalém com o intuito de, no dia de oferecer o seu sacrifício, ele entregar o seu animal, uma pombinha ou um carneiro novo, sem mancha, oferecer e entregar ao sacerdote, o sacerdote fazer o sacrifício em cima de uma pedra, mais ou menos do tamanho de 1,80 m de altura, por 2 de largura, e pegar uma planta chamada isopo, e o salmista no Salmo 51, no verso 7, faz bem lembrança e menção disso. E limpa-me, Senhor, com o isopo. É uma planta comprida que parece uma esponja e ela absorve a água, o líquido. Lá no Êxodo capítulo 12, versículo 22, fala que quando foram passar nos umbrais das portas, pegaram o isopo, ensoparam no sangue do cordeiro e passaram sobre os umbrais das portas. Então nesse dia, este homem sirineu da cidade de Cirene, ele estava esperando que quando o sacerdote pegasse a planta chamada isopo, colocasse lá, melasse com o sangue do animal em cima daquela pedra, oferecida como sacrifício ao Senhor, começasse a espargir pela multidão, começasse a jogar, e se uma gota de sangue caísse em suas vestes brancas de linho puro, toda a família dele era purificada, toda a família dele era perdoada os seus pecados. Agora você começa a analisar que aquele homem estava esperando uma gota do sangue de um animal para ter o seu pecado perdoado. Mas quando ele chega nessa cena, quando ele chega neste entroncamento, ele começa a ver um homem ensanguentado,
ele começa a ver um homem flagelado, ele começa a ver um homem com as costelas quebradas, com as feridas abertas, quase cego de um olho, o outro olho inchado de tanto apanhar, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e ele olha aquilo e não liga, mas de repente ele é constrangido, ele foi constrangido, foi obrigado a levar a cruz, ele foi obrigado a levar aquela cruz. Então você imagine, meus irmãos, o nosso privilégio e o privilégio daquele homem, que em vez de ele receber uma gota do sangue de animal, ele segurou a cruz ensanguentada de um santo homem, do Salvador do mundo. E hoje a igreja tem um grande privilégio, pela 10ª vez somente este ano, de participar do corpo e do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro limpa, o sangue do Cordeiro purifica, o sangue do Cordeiro não limpa apenas roupa, não limpa apenas olhos, não limpa apenas coração, mas ele limpa corpo, ele limpa a alma, ele limpa o espírito. Então você tem motivo de sobra para glorificar e exaltar ao Senhor. Narabassubião de comação, narabácia. Division de comoção, narabácia. Esse homem esperava uma gota de sangue de um animal, mas agora ele leva uma cruz cheia de sangue. E segundo alguns historiadores, quando ele voltou para casa, toda a região foi convertida ao cristianismo. Por conta do sangue, por conta do sangue. O sangue tem poder, o sangue tem poder para libertar. O sangue tem poder para transformar. O sangue tem poder para transformar o coração de pedra em coração de carne. O sangue tem poder para libertar. O sangue tem poder para te batizar com o Santo Espírito. O sangue tem poder para te renovar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Nós só estamos aqui, irmãos, porque este sangue rasgou a nossa cédula de condenação. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia, tereia socorrião da lavação da laia so, eu comoção da lavação da laia. Aleluia! Glória a Jesus! Meus irmãos, constrangeram este homem, constrangeram ele a levar a cruz. Ele se sentiu naquele momento constranger, envergonhar. Mas esta palavra no grego, sinechei, professor de grego depois me ajuda, significa apertar, comprimir, unir, manter junto, prender. Agora, irmãos, este homem foi constrangido a levar a cruz. Agora tem uma coisa, irmãos, que tem me constrangido muito, desde quando eu me converti. Tem uma coisa que tem me constrangido, e que isso também tem que lhe constranger. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a morte,
E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que eu estou querendo dizer para todos nós, meus irmãos, que aquele homem foi constrangido a levar um pedaço de madeira, a carregar à primeira mão um condenado a chegar no seu local de sentença, ao seu local de morte. Mas Cristo pendurado na cruz do Calvário, Cristo pendurado na cruz do Calvário, quando ele dá o grito, tetelestai, quando ele grita, tetelestai, está pago, está consumado. Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Não foi ninguém que foi lá e matou Jesus, não, ele mesmo que foi. Ele foi, porque ele mesmo disse a Pedro, se eu quiser eu peço a meu pai 12 legiões de anjos, 70 mil anjos. Um só matou 185 mil numa noite e 70 mil fazia o quê? Ele foi se entregando. Eu fico imaginando, irmão, isso é coisa que eu fico imaginando, não está nos livros e a Bíblia me dá brecha para eu imaginar. Eu fico imaginando que a cada passo que ele dava seguindo para cima do Gólgota, a cada passo que o Senhor ia dando para chegar no alto do Monte Caveira, a cada passo que ele dava puxando aquela cruz prezada, arrastando pelas ruas de Jerusalém, a cada passo que ele dava, ele olhava e disse, eu estou vendo Filipe, eu estou vendo Maria, eu estou vendo João, eu estou vendo Zé, eu estou vendo Paulo, eu estou vendo Severina. A cada gota de sangue que caía do corpo do Senhor Jesus Cristo, ele via o meu sofrimento, ele via o teu sofrimento, ele via a minha condenação, ele via a tua condenação, e ele foi seguindo, e foi seguindo, e foi seguindo, e foi seguindo, até se entregar ao Senhor por mim e por você. E quando o Senhor se entrega, a Bíblia diz que houve trevas, o sol se escureceu, os anjos não puderam fazer nada, os anjos queriam trabalhar, eu fico imaginando os anjos querendo guerrear, os anjos indagando o Senhor, meu Senhor, é o teu filho que desceu na terra, tu vai deixar ele pendurado naquela cruz? Isso é coisa da minha cabeça. E os anjos quietos olhando para a terra, e o Senhor entregando a sua vida na cruz, dizendo, Pai, perdoa, 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 Pai, perdoa, perdoa vencendo pela fé, perdoa, mensageiro de Cristo, perdoa, pedras preciosas, perdoa os soldadinhos, perdoa a harpa de Davi, perdoa a banda Filadélfia, perdoa os pastores, perdoa os evangelistas, perdoa os presbíteros, perdoa os diáconos, perdoa os auxiliares, perdoa as irmãs do ciclo de oração, perdoa os sonoplastas, perdoa os porteiros, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Aí, meus irmãos, quando a gente começa a lembrar, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Esse constranger nos força a andar mais perto dele. Esse constranger nos faz fugir da aparência do mal. Esse amor incondicional que o Senhor derrama sobre cada um de nós todos os dias. Foi cantado aqui, estou contigo, não te assombre. Foi louvado.
O Senhor está conosco. Nós temos que nos constranger, irmãos. Se este sacrifício de Cristo não faz nada em você, se você lembra da cruz e a cruz não mexe mais com o seu coração, se você lembra da cruz e a cruz não mexe mais com o seu estado de espírito, se você lembra da cruz e a cruz não mexe mais com você, se você continua do mesmo jeito no momento que lembra do sacrifício de Cristo na cruz, se você quando entrou por estas portas, viu estas bandejas, viu o pão em cima da mesa e não sentiu nada, deixa eu dizer uma coisa a você, você precisa de uma renovação, para que a tua mente não fique cauterizada, você precisa pedir ao Espírito Santo, que renove o seu ser nesta noite, porque a cruz tem que constranger o crente convertido, o amor incondicional do Senhor tem que constranger o crente que quer ir morar no céu, o amor do Senhor tem que constranger cada um de nós. Aleluia, aleluia. Narabasobião de comoção, narabasunhão de comoção, naraialaça. Aleluia. Quando eu lembro do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, as ofertas podem parecer na minha frente, mas o amor de Cristo me constrange, eu não posso fazer, eu não posso pegar, eu não posso ir, eu não posso falar, eu não posso olhar para o irmão e falar dele, porque o amor de Cristo me constrange. Eu não posso olhar para o meu vizinho e proferir coisas más para ele, porque o amor de Cristo me constrange. Eu não posso falar mal da igreja, eu não posso falar mal de pastor, eu não posso falar mal de seu ninguém, de irmão nenhum, porque o amor de Cristo me constrange a me aproximar dele, me constrange a ser mais santo, me constrange a amar mais, me constrange a contribuir mais, me constrange a trabalhar mais. A cruz tem que constranger. Você não pode, irmão, entrar hoje aqui e sair da mesma forma, sair com a mesma mentalidade. Quando você começa a estudar os pormenores que existiram atrás da cruz, que não estão relatados aqui, que estão nos livros, nos comentaristas, todos aqueles que foram contra Jesus se deram mal. Todos tiveram uma morte terrível. Todos foram destituídos da graça de Deus, e o Senhor, como Paulo disse, entregou eles a seus belprazeres. Todos. Mas aqueles que foram atrás de Jesus, aqueles que, mesmo sem poder fazer nada, não abandonaram o Senhor Jesus, tiveram vitória. Tiveram vitória. A graça foi alcançada, foram cheios do Espírito Santo, viram o fervor do Pentecoste, viram a igreja crescer e viram tudo aqueles que foram do lado do Senhor Jesus. A cruz tem que te constranger. A cruz tem que te constranger a amar este irmão, porque o amor de Cristo me constrange. Você já viu alguém, você já foi constrangido por conta de um olhar? Você já ficou assim, temeroso? Geralmente os mais antigos sempre diziam assim: papai só bastava olhar para mim. Não é assim? Hoje os pais olham, diz, os meninos estão nem aí, né? Mas quando o papai olhava,
Ah, eu morei na casa de vovô. Quando dava na hora do jornal, só passava uma vez na frente dele. Na outra, fica aí, não volta não. Só sai quando terminar o jornal. E quando ele olhava, ficava tudo quietinho. Tudo constrangido, porque o olhar dele fazia com que a gente ficasse quietinho. Aí lá em cima, assentado à destra de Deus, ele está só... Será que você já foi constrangido por um olhar? Tu pensou, é porque aquele... Aí. Vamos ali... Pega para mim, para tu, que ninguém veio. Ninguém tá vendo. Você está me entendendo? Quer ser constrangido por um olhar. Agora não é o olhar do pastor, não. Meu olhar não constrange ninguém, não. Não constrange ninguém. Pode ser que alguém fique meio com medo, porque minha cara é feia mesmo. Mas o olhar de Cristo... O olhar de Cristo olhando para mim e para tudo. Se eu morri por você, aleluia. Eu apanhei por você. Eu entreguei meu espírito ao Senhor por sua causa. Eu levei 39 chicotadas por você. Olhando, sem dizer nada. O olhar dele está dizendo isso para nós. Vai fazer? Faça não. Vai sair? Saia não. Vai pegar? Pega não. Porque o amor de Deus nos constrange. O amor do Senhor me deixa constrangido. Eu não consigo fazer o mal, porque o amor do Senhor me obriga a me manter mais junto dele. O amor incondicional e profundo do Senhor me obriga a me manter perto dele. O amor incondicional do Senhor e profundo do Senhor comprime o meu ser até quebrar os ossos. O amor do Senhor nos comprime. O amor do Senhor comprime o nosso espírito. O amor do Senhor comprime a nossa alma até com gemidos inexprimíveis. Que quando nós oramos não conseguimos falar, é o amor incondicional do Senhor nos oprimindo, nos constrangendo, nos apertando igual uma máquina de reciclagem que pega uma latinha e vai apertando, até sair o que não presta do meu ser, até tirar o que não presta do meu coração, até tirar o que não presta da minha mente. O Senhor vai nos apertando com seu amor, o Senhor vai nos apertando com seu amor, com seu sacrifício. Não tem como, meus irmãos, nós não lembrarmos da cruz e não sairmos constrangidos. Continuar do mesmo jeito, continuar com o mesmo pensamento, continuar com as mesmas atitudes. Tem uns que entraram ontem na igreja faz 30 dias, tem uns que já estão há 100 anos, então eu não posso estar da mesma forma todos os dias. Eu tenho que mudar. O amor do Senhor tem que me constranger. O amor do Senhor tem que me apertar todos os dias. A cruz tem que me apertar todo dia. Quem entendeu esta palavra?